Nós estamos celebrando a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Como nós sabemos, é um dogma de fé no qual nós cremos que ela, ao ser gerada por São Joaquim e Santa Ana, foi preservada da mancha do pecado original que tinha contaminado toda a humanidade, e ela foi preservada para poder ser a futura mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que precisava de um ventre puro, com a santidade original com que Deus criou a humanidade, para que ele se desenvolvesse nesse ventre. E a partir daí, Maria é também aquela que é a única na humanidade que preserva a santidade original, que é desenvolvida pela ação do seu Filho, que depois a própria Imaculada Concepção dela gera como fruto a sua assunção aos céus. Então nós percebemos na Virgem Maria o projeto de Deus para toda a humanidade. Ela é o protótipo, sabemos disso. Ou seja, tudo que Deus realizou nela, Ele deseja realizar em nós. Então nós já temos aqui aquilo que São Paulo fala na segunda leitura de hoje. Nós somos predestinados à vida eterna. Deus nos destina a isso, é o desejo dele. Esse precisa ser o nosso futuro. Porém, contemplar na Virgem Maria, a Imaculada Conceição, o que nós seremos, o que Deus quer de nós, nos leva a pensar. Porque contemplar o que será o fim de tudo, nos leva a pensar na brevidade da vida. A vida é breve. Neste mundo, criados por Deus, estamos de passagem e temos pouco tempo. Por isso é preciso aprender a viver. É preciso amadurecer com as experiências que a vida nos oferece, positivas e negativas. É preciso fazer um caminho de conversão, inclusive contando com o exemplo da Virgem Maria, ela como modelo de seguimento de Cristo. E veja bem, não há fórmulas prontas, como a gente acaba encontrando livros e vídeos nas redes sociais do tipo 10 lições para ser felizes. Não existe isso para sermos felizes. Não há uma fórmula pronta. Mas, apesar de não haver uma fórmula pronta, é preciso que nós não desperdicemos o tempo que Deus nos deu. Tempo, inclusive, que nós não sabemos quanto vai durar. Quanto tempo você tem? Quanto tempo eu tenho? Não sabemos. Por isso não desperdicemos o tempo. E eu não estou falando aqui na lógica capitalista que acaba encarando o tempo como dinheiro, como lucro, como produção. Eu não estou falando aqui de não desperdicemos tempo para produzir. Não desperdicemos tempo para amadurecer com as experiências da vida e para nos deixar conduzir e crescer na graça de Deus. Não desperdicemos tempo porque, infelizmente, eu não sei você, mas eu, quando me analiso a minha rotina do dia a dia e até a minha caminhada, a minha vida, percebo quanto tempo eu desperdicei com bobagens, com coisas que não acrescentaram nada na minha vida, não acrescentaram nada para o meu amadurecimento, crescimento, ou para que eu me tornasse uma pessoa um pouquinho melhor.
E hoje, no nosso mundo, nós desperdiçamos muito tempo. E hoje o que está nos fazendo perder mais tempo são as redes sociais. Nós ficamos com a cara enfiada numa tela de um celular, vendo videozinhos, e esquecemos de viver. Esquecemos de aproveitar a vida. Perdemos muito tempo. E às vezes é comum hoje você encontrar pessoas que não conversam porque estão de olhos baixos, sentadas no mesmo ambiente, olhando para a tela do celular, redes sociais. Perdemos tempo de nos relacionarmos, perdemos tempo de ir ao encontro do outro, perdemos tempo, às vezes, trancado em um quarto ou numa sala, em algum lugar, ao invés de vivermos. A vida é breve, existe uma meta a ser atingida, não percamos tempo. Quantas pessoas perdem tempo nos vícios? Excesso de bebida, excesso de jogo, excesso de tantas outras coisas, drogas, prostituição. Quantas pessoas perdem tempo com certos programas de TV que não acrescentam nada, são verdadeiras bobagens, besteiróis, e nós perdemos tempo assistindo aquilo. Como seria útil ler um bom livro, enriquecer o nosso interior com uma boa leitura, a nossa mente, o nosso intelecto. A vida é breve e às vezes nós perdemos tempo com a preguiça, com o comodismo. Nos acomodamos, ao invés de nos colocarmos a caminho, ao invés de agirmos. A vida é breve. E às vezes nós perdemos tempo alimentando mau humor, resmungando da vida, criticando as coisas demais, tendo uma visão pessimista. Quanto tempo desperdiçado, quanta energia desperdiçada numa visão negativa da vida, que não nos leva a lugar nenhum. Crítica demais, que muitas vezes até nos deixa melancólicos, desanimados. É perda de tempo. Muitas vezes a vida é breve, nós perdemos tempo nos perfeccionismos, exigindo de si, exigindo dos outros, exigindo do ambiente, exigindo das pessoas uma perfeição que não está nela, nem nos ambientes, nem em nós. Perfeccionismo que nos lança dentro de uma ansiedade que também não nos leva a lugar nenhum. A vida é breve e às vezes nós perdemos tempo com brigas, com ódios, com mágoas, com ressentimentos, ou com o defeito dos outros, ou com os nossos próprios defeitos, até nos julgando, nos autocondenando, ou julgando e condenando o outro. Quanta perda de tempo, ao invés de nos concentrarmos em outras coisas mais positivas. A vida é breve e ela é uma grande preparação, e a Virgem Maria nos aponta que é a eternidade que Deus quer para nós. Por isso, muitas vezes nós perdemos tempo nos ritualismos, nos legalismos de uma fé mal vivida, aonde achamos que a fé é apenas um cumprimento de deveres, de normas, de regras, ao invés de amarmos. Perdemos tempo. Quem se prende ao ritualismo e ao legalismo, quem se prende ao moralismo da fé, está perdendo tempo
julgando, condenando os outros, censurando os outros, em vez de cuidar da própria vida, do próprio crescimento interior, da própria conversão. Como nós perdemos tempo que é raro, tempo que passa, tempo que não volta mais, que precisamos aproveitar. A vida é breve, a meta está lá. A Virgem Maria já está na eternidade de corpo e alma com Deus, ressuscitada pelo seu Filho Jesus, na ação do Espírito. Mas nós perdemos tempo, ao invés de fazermos esse caminho, perdemos tempo alimentando o egoísmo, o individualismo. A vida é breve, e quantas pessoas perdem tempo em atitudes orgulhosas, vaidosas, arrogantes. Perdemos tempo. A vida é breve, e quantas pessoas se perdem alimentando inveja, ciúme, rivalidades, que só pioram o convívio, que só deixam a pessoa que alimenta esse tipo de coisa mais amargurada ainda. Quanta perda de tempo. Perdemos tempo, especialmente dentro de uma sociedade que incentiva a competição, a rivalidade. É perda de tempo, porque não estamos nos preparando enquanto alimentamos esse tipo de competição e de rivalidade. Perdemos tempo nesta vida que é breve e pioramos a nossa qualidade de vida quando nos tornamos intolerantes, sem diálogo, sem compreensão, sem compaixão. A intolerância é uma perda de tempo, porque eu fico incomodado com o outro que é diferente de mim e me desgasto psicologicamente, afetivamente, me desgasto no meu interior, alimentando raivas. Quanta perda de tempo, quanta energia gasta na direção errada, que não nos coloca na direção que a Virgem Maria é o sinal para nós. A vida é breve, meu irmão, minha irmã, e às vezes perdemos tempo com fofoca, com julgamento, com diz que me diz que. Deixemos isso para lá. Isso não nos leva a lugar nenhum, só nos atrasa o passo e faz com que a vida fique mais sofrida ainda, mais dolorosa para todos nós. A Virgem Maria nos aponta a grande meta, a eternidade com Deus. Imaculada Conceição, assunta aos céus, de corpo e alma, que Deus quer operar em nós. E nós perdemos tempo, não fazemos o caminho, nos perdemos com o barulho, com o ativismo do dia a dia, e ainda com aquela mentalidade: eu faço da minha vida o que eu quero, eu sou livre para fazer o que eu quero da minha vida. Você sabia que essa pseudo-liberdade de fazer o que quer, na verdade, é uma escravidão? Porque você fica escravo das suas vontades, dos seus desejos, dos seus caprichos, dos condicionamentos sociais. A pessoa acha que é livre, mas no final das contas ela está apegada e escravizada por uma série de condicionamentos, e fecha a sua mente para repensar as coisas, perde tempo. Meu irmão e minha irmã, como nós perdemos tempo como a humanidade. Perdemos tempo quando não dialogamos, quando eu não sei ouvir e logo me ofendo, quando eu não sei falar, já falo agredindo. Eu perco tempo de um diálogo que seria frutuoso. É preciso saber aproveitar a vida, é preciso saber aproveitar, na medida do possível,
porque ninguém sabe tudo, nós não somos experts em viver, mas é preciso saber aproveitar a vida, aquilo que nós podemos aproveitar, mesmo naquilo que está fora do nosso controle, porque parte da vida não depende 100% de nós. Algumas coisas são nossas escolhas e decisões, outras coisas somos afetados pela realidade ao nosso redor. Porém, é preciso aproveitar a vida mesmo assim. Ela é breve, ela passa rápido. E aqui eu me lembro da obra Odes, o primeiro livro do filósofo Horácio, que fala: carpe diem, aproveite o dia, aproveite a vida que Deus te deu. Isso recorda ainda o nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que para cada dia existem as suas preocupações. Aproveitar cada dia para viver bem, um dia de cada vez, porque o passado já passou, não tem mais jeito, o futuro ainda não chegou, só nos resta o dia de hoje. Portanto, viver a vida de uma forma diferente, a partir da meta que nós temos, que é a eternidade com Deus, cuja Virgem Maria aponta essa meta. Saber repensar valores, posturas e atitudes, amadurecer, aproveitar o tempo que temos. A vida é breve. Não perder tempo com bobagens, com mesquinharias, nem ficar buscando pessoas, lugares, situações, coisas perfeitas, mas acolher e amar na medida do possível. É preciso viver de uma forma diferente daquilo que o mundão nos ensina. A vida é breve. Saibamos viver, cuidemos da nossa saúde, cuide de quem você ama, perdoe, peça perdão, não deixe para depois. Seja grato a Deus pelas coisas que Deus te deu, seja grato aos irmãos pelo amor com que esses irmãos também te tratam, ou pelo bem que te fazem. É preciso viver diferente. Aproveite o tempo que Deus lhe deu, para que ele seja uma grande preparação para a eternidade. Portanto, faça o bem, fuja do mal, seja flexível, não seja uma pessoa intolerante. Aprenda a conversar, aprenda a escutar e crescer com a escuta, aprenda a dialogar. Aprenda a ir ao encontro do irmão e querendo o bem dele, abrir um diálogo que seja crescimento. Aproveite o tempo, aproveitemos o tempo que Deus nos deu. Ria, tenha um bom humor, louve a Deus, enxergue as coisas boas ao seu redor e tire inclusive dos males que te acontece um bem maior. Aproveite o tempo que Deus te deu. Não brigue com a realidade. A realidade é a realidade, ela vai te vencer. Para aproveitar o tempo da vida que Deus nos deu, porque é breve, é preciso aceitar a realidade e dentro dela fazer o melhor que nos é possível, aceitando a realidade ao nosso redor. Aproveite o tempo que Deus te deu. A vida é breve. Aceite as suas falhas, aceite os seus limites, se reconcilie com as suas fraquezas e, na medida do possível, vá trabalhando isso com muita paciência, com muitas quedas e sorrimentos. É da vida, é do jogo da vida. Aproveite o tempo que Deus te deu. Deixe as redes sociais de lado, se relacione com as pessoas,
gaste mais tempo com as pessoas, olhando olho no olho e não numa tela. A vida é breve, dedique tempo aos que você ama, invista tempo. A vida é breve, tenha amor próprio, uma boa autoestima, mas também saiba valorizar os outros, saiba promover a fraternidade, valorizar a qualidade do irmão, da irmã, ao invés de competir com ele, com ela. Não entre na lógica da competição, seja fraterno, seja irmão, seja parceiro. Palavra da moda, seja colaborador, seja mais tolerante, acolha, sirva, doe-se, aproveite o tempo da vida que Deus te deu, seja humano e humanize com o ambiente onde você estiver, abrace, seja generoso, porque, como nos lembra a oração de São Francisco de Assis, é dando que se recebe. E aí também está a nossa realização como filhos e filhas de Deus. E aproveitando a vida dessa maneira, nós chegaremos àquela grande meta, do qual a bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada Conceição, é para nós um sinal. Ela aponta para a bem-aventurança, para a eternidade, para a vida eterna com Deus. Mas precisamos aproveitar o tempo da vida que Deus nos deu para viver bem. E esse viver bem é viver no amor que Ele nos ensina, no amor do qual Ele é referência, e no amor que operou na bem-aventurada Virgem Maria o projeto dele. Que Maria Santíssima interceda por nós e que nós aproveitemos o tempo que Deus nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.